Boa noite a todos, bem-vindos à nossa nona aula, cujo tema é Emancipação da Alma, está disposto no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para a doutrina espírita, a emancipação da alma, que acontece durante o nosso período de sono, é de extrema relevância, pois, como espíritos imortais, é o momento onde ficamos até mais ativos do que o nosso período de vigília, o período que estamos acordados. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem, porque pelo pensamento eles imprimem fluidos em qualquer direção, aglomeram e os dispersam, formam conjuntos tendo uma aparência, cor determinadas e mudam as suas propriedades, como eles desejarem pelo pensamento, conforme a sua vontade. Então, para que possamos entender o espiritismo, entendermos como se dá essa sintonia psíquica entre os espíritos encarnados e desencarnados, precisamos compreender a mecânica do pensamento, como funciona o nosso pensamento e a vontade, para podermos então trabalhar dentro de nós mesmos essa ferramenta. Como dizia Nikola Tesla, tudo vibra no universo. E essa frase ele está querendo dizer a importância das vibrações e das frequências em sua visão de mundo, acreditando que tudo no universo está conectado por ondas e vibrações. Para trabalharmos esse tema de forma mais efetiva, convidamos o palestrante e trabalhador espírita da casa do Manuel Bento, Vincenzo Presta Filho, que irá nos fazer uma palestra a respeito da mecânica do pensamento. Espero que vocês gostem. Bem-vindo, Vincenzo, à nossa aula e muito obrigado por ter vindo. Os tópicos principais que a gente vai apresentar. Uma breve introdução, nós vamos falar o que é o pensamento segundo a doutrina espírita. Na sequência, nós fizemos um vídeo para vocês, bem didático, mostrando o que é o pensamento no conceito da física. Por quê? Muita gente está falando, poxa, mas eu estou estudando espiritismo e estou falando em ciência. A doutrina espírita, ela é embasada em 3 pilares. É filosofia, religião e ciência. Tudo aquilo que os espíritos trouxeram para Kardec e que Kardec organizou, né, e compilou, gerando as obras básicas, é praticamente 100% embasado em ciência. Então a ciência está sempre presente, né? Então a doutrina espírita ela não comenta algo, né, que está relacionado com um fenômeno sem ter uma prova ou naquele momento ou futuramente pela própria ciência. Então a ciência sempre irá trazer aquela prova, se já não trouxe na época de Kardec, para que possa ser embasada. E o próprio Kardec diz: se a ciência descobrir algo no futuro que contradiga o que eu estou falando, podem mudar a doutrina espírita. Então, é totalmente ligada. Por isso que nós vamos explicar o que é o pensamento segundo a ciência. E, por fim, uma conclusão mostrando que a nossa vida ela é o reflexo do que nós pensamos. Isso é muito importante, tá? A gente entender esses 3 tópicos, porque isso já começa, né, a ser o início daquela pequena transformação que todos nós estamos passando, né? Nós estamos vivendo, vocês estão vivendo também, e não vou dizer que a gente vai mudar isso nessa encarnação, não, pelo contrário. Serão muitas e muitas encarnações ainda pela frente. Mas a gente vai começando agora, nesse momento, a gatinhar, a dar os primeiros passos, a entender como as coisas funcionam, para poder começar a ter controle e devagar a gente já ir se adequando e mudando para um dia nos tornarmos espíritos melhores, ok? Então vamos iniciar com o primeiro tópico, o pensamento segundo o espiritismo. O pensamento, ele é um tema muito forte dentro da doutrina espírita. Ele já veio, como eu falei, tratado já desde os livros básicos, Evangelho, na Gênesis, no Livro dos Espíritos, e não parou por aí. Ele continuou a ser tratado pela doutrina espírita, vindo depois
em livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, através do seu mentor Emmanuel, Divaldo Pereira Franco, através de Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros. Só que demoramos um certo tempo para entender o verdadeiro significado do pensamento. Porque na época em que Kardec trouxe as informações deixadas pelos espíritos, nós não conhecíamos ainda a física no nível que ela foi desenvolvida no século XX. Ou seja, no século XIX, nós não conhecíamos o que era eletricidade, o que era campo eletromagnético. Isso só foi descoberto no início do século XX por Maxwell. Ou seja, Kardec traz informações, os espíritos trazem informações que ainda não eram descobertas e que vão ser somente compreendidas integralmente para a década de 50, 60, já no século XX. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um breve histórico, em ordem cronológica, de alguns tópicos que são trazidos pelo Espiritismo até que a gente chegue na data de hoje. Então, a primeira mensagem que eu extraí foi deixada pelos Espíritos na Gênese, em 1868. Olha o que eles falam. Os Espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como homens manipulam os gases, mas sim empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles, os espíritos, imprimem aqueles fluidos tal qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam. O pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Isso foi trazido no século XIX, em 1868. Como eu falei, não se tinha conhecimento do que era campo eletromagnético, do que era átomo. E os espíritos já trazem essa informação dizendo que eles, os espíritos, atuam sobre o fluido através do pensamento. Eu vou fazer uma breve pergunta, mas vocês não precisam me responder. Muitos de vocês, eu acredito que assistiram o Nosso Lar 1, né? Imagino eu. Se a gente voltar rapidinho para algumas cenas desse filme, eu vou trazer para vocês umas lembranças breves. Lembram quando André Luiz desencarna e ele vai direto parar no umbral? Ele desencarnou, né, no plano terrestre. Ele estava bem vestido, tudo normal. De repente ele se vê no umbral com uma roupa toda rasgada, um ambiente árido, seco, escuro, com gases fétidos, árvores secas, poça, lamaçal e pessoas horrendas rodando ao redor dele. Aquele ambiente, gente, é importante a gente ter isso em mente. Ele não é um ambiente que Deus cria e manda os espíritos lá para se punirem. Não é isso. Aquele ambiente é criado pelos espíritos, pelo pensamento dos espíritos que lá coabitam. Porque quem vai para o umbral? Espíritos que estão em desequilíbrio, espíritos que se encontram apegados a sentimentos terrenos, a paixões terrenas. Então, pessoas que são desequilibradas emocionalmente, que estão penduradas com ódio, rancor, mágoa, sexolatria, poder financeiro, quando desencarnam, o pensamento delas continua vibrando nessa frequência, porque nós desencarnamos e não mudamos nada, pelo contrário, potencializa os sentimentos na gente que nós somos, mas nós continuamos sendo o que somos de forma mais potencializada, porque nós não temos mais o corpo físico. Então, os nossos sentimentos parece que eclodem dentro de nós. Então, quando você entra nesse processo de transição do corpo para o espírito, se desligando do corpo, todos os teus pensamentos ficam à tona. Se você é uma pessoa totalmente possessiva, desequilibrada, com ódio, mágoa, rancor, perversidades, automaticamente você é projetado para esses ambientes. Por quê? Porque a afinidade que é criada entre pensamentos, para você ver o poder do pensamento. Então só vai para o umbral
Se você estiver em desequilíbrio de pensamento, em desequilíbrio de atitude, aprender então a se perdoar, aprender a corrigir lentamente as fraquezas que nós temos, isso educa o nosso pensamento. Então, aquele ambiente, como eu falei, é criado por espíritos. Todo aquele ambiente é o que está plasmado na cabeça daqueles espíritos que lá vivem. Eles se enxergam num ambiente assim, fétido, sujo, árvores secas, deprimente, e o ambiente é a energia fluido cósmico que é moldado pelo pensamento deles. Por isso que eles dizem aqui, os espíritos, que os espíritos usam, né? Eles usam o pensamento para moldar a vontade, assim como o homem usa a mão. Ok? Então é muito importante entendermos isso. Mais adiante, já em 1944, bom, século XIX para século XX, já tínhamos o conhecimento nesse momento do que era corrente elétrica. Maxwell já tinha descoberto no início do século XX, mas não se tinha um domínio ainda. Francisco Cândido Xavier psicografa através de André Luiz no livro Nosso Lar. E lá ele diz o seguinte: e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um, pois toda a alma é um ímã poderoso. Olha, gente, é o que eu acabei de falar. É pelo pensamento que nós vamos parar no umbral. Então, já começamos a repensar um pouco mais na nossa vida, né? Porque se o nosso pensamento tem poder de nos transportar para lugares sombrios ou para lugares bons, entendam como é importante a gente começar a trabalhar no nosso pensamento. Por isso que diz-se muito, e vocês já devem ter ouvido falar, evitem de, de dormir, algumas horas antes, assistirem coisas agressivas, filmes de guerra, ou então filmes de promiscuidade, ou então algo que possa te deixar angustiado, músicas agressivas. Por quê? Porque você fica com o teu inconsciente naquela vibração. Quando você deita para dormir, o teu espírito vai se soltar do corpo e vai para o lugar em que ele estava vibrando, naquela sintonia. Isso é automático, é automático. Então a gente vai aprendendo, lentamente, é lógico, mas aprendendo que precisamos nos educar. Antes de dormir, oramos. Antes de dormir, fazemos uma leitura ou assistimos uma palestra gratificante, ouvimos uma música relaxante. Por que que muita gente precisa de uma música relaxante para dormir e quando ouve, acorda até melhor? É por causa disso. Porque muitos de nós passam-se décadas que vão dormir, acordam acabados, cansados. Por que que vocês acham, gente? É a nossa vibração. É para onde nós estamos indo de acordo com o nosso pensamento, tá ok? Então o André Luiz já fala esse segundo tópico aqui. E mais adiante, já em 1958, Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, vai lançar um livro exclusivamente dedicado para o pensamento. Olha a importância do pensamento, gente. O livro chama-se Pensamento e Vida. E nesse livro, Emmanuel vai nos mostrar todas as nossas atitudes, comportamentos associados ao pensamento. E o que acontece? É muito interessante. Quem tiver o interesse e oportunidade, procure na internet, tá ok? E lá eu extraí esse parágrafo que aí completa a sequência, né? Nós já chegamos no século XIX falando sobre o pensamento, sobre os espíritos moldando, passamos para o século XX, André Luiz dizendo que nosso pensamento nos leva para o umbral, e já no século XX, um pouco mais adiante, Emmanuel vai concluir dizendo que o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas, traçadas pelo plano divino. Então, olha que interessante, gente. Ele já nos traz uma noção do pensamento associado à ciência. Ele diz que o pensamento é força eletromagnética. E para quem não sabe o que é força eletromagnética, o que é campo magnético,
Eu vou fazer um spoiler do vídeo. O vídeo é muito didático, vocês vão entender fácil, mas eu vou fazer um spoilerzinho para ajudar. O que é onda eletromagnética? Gente, nós vivemos envoltos em ondas eletromagnéticas. Querem um exemplo? O Sol. O Sol se propaga no espaço através do que chamamos de onda eletromagnética. Ela está num espectro, numa forma de onda, num comprimento de onda específico do Sol, mas é uma onda eletromagnética. Querem mais? O micro-ondas são ondas eletromagnéticas. Querem mais? As lâmpadas, qualquer sejam elas, LED ou fluorescente. Eu vou passar esse vídeo agora, tá, gente? É um vídeo bem didático e depois a gente fecha com o último slide e abre para perguntas. Emitimos ondas eletromagnéticas e, por fim, quando nós pensamos, emitimos ondas eletromagnéticas. Poxa vida, então nós estamos envoltos numa infinidade de ondas eletromagnéticas. Estamos. Como é que vocês acham que a gente consegue ligar um rádio no carro, né, e ouvir uma estação que é de um outro continente? Por onde vem isso? Do nada? Não. São ondas eletromagnéticas que se propagam pelo espaço. O rádio entra em sintonia com aquela frequência. Esse conceito é importante vocês entenderem. O rádio você sintoniza, então você fala, eu quero ouvir 101.7. Você vai lá e acerta no display, né? Ou nos rádios antigos, no dial, no 101.7, não é isso? Quando você colocou nessa frequência, pumba, começa a pegar a estação. Por quê? Porque você criou o que nós chamamos de sintonia. Sintonizou-se o rádio com a onda e ela foi captada. E é assim que funciona, gente, o nosso pensamento. Na hora que nós estamos pensando, vão sintonizar, as rádios que vão sintonizar com a gente são rádios que estão na mesma vibração. Então, se você está sintonizando pensamentos positivos, motivadores de alegria, você vai sintonizar com espíritos na mesma vibração. O contrário é verdade. Se você sintoniza tristeza, angústia, mágoa, depressão, você vai sintonizar com espíritos e mentes na mesma sintonia. Por isso que a gente costuma dizer, né, que quando nós acordamos tristes e continuamos tristes, nós vamos entardecer agoniados e vamos anoitecer depressivos. Porque esse processo de tristeza vai trazendo em sintonia com você mentes encarnadas e desencarnadas. Encarnadas por quê? Alguém já viu você estar triste e encontrar com pessoa que está fora da tua sintonia e conseguir manter um relacionamento? Não. A primeira coisa que você faz quando está triste é encontra pessoas e começa aquela lamúria. Ah, mas como eu estou mal, mas como eu estou ruim, como eu estou não sei o quê. Se a pessoa está na mesma sintonia, você se sente confortável em falar. Se a pessoa fala, não, vamos ter alegria, né? Você já começa a se sentir desconfortável. Então é importante atentar a esses comportamentos. Então, nós estamos em sintonia com os espíritos encarnados por essas situações e, pior, com os desencarnados. Quando você fica triste, quando você fica agressivo, emana pensamentos de tristeza, de agressão, de sexolatria, de paixões ardentes, sejam elas quais forem, você atrai espíritos na tua mesma frequência e o teu pensamento potencializa exponencialmente. Querem um exemplo? Quem não dormiu já tristinho, acordou acabado, arrasado, passou o dia, ficou mais depressivo ainda e anoiteceu num estado deplorável. E aí fica difícil se recuperar. Vocês têm isso como prova. Por quê? Porque vocês estão, na verdade, vocês, quando eu digo nós, estamos, na verdade, criando um ciclo em que várias mentes de espíritos estão se aglomerando ao nosso pensamento, porque elas encontram a sintonia. Todos aqueles que foram espíritos que desencarnaram com o mesmo problema, com a mesma dor, com o mesmo sofrimento nosso, vão se aproximar da gente e vão falar: opa, estou encontrando alguém aqui em sintonia que vai entender minha dor. E eles não sabem, muitas vezes, o quanto estão nos atrapalhando. Mas estão. E a gente vai trazendo, e nossa mente começa a ficar confusa. São ideias malucas que vão passando, vontades de fazer besteiras.
E tudo isso, gente, é um alerta importantíssimo para controlarmos o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento é uma força que trafega pelo espaço e perdura pelo espaço. E não existe distância para o pensamento, tá? Se você pensa que um espírito obsessor tem que estar do teu lado para ver o que você está fazendo e poder exercer influência sobre você, está muito enganado, tá? Eles falam claramente, eles podem estar até em outros planetas. Eles captam a tua sintonia e de lá eles entram em ressonância com você e te mandam comandos hipnóticos, se você deixar. Então é muito importante tudo isso mais uma vez. Eu vou passar esse vídeo agora, tá, gente? É um vídeo bem didático e depois a gente fecha com o último slide e abre para perguntas. Os nossos pensamentos influenciam a vida que queremos ter. A doutrina espírita já nos trouxe esse conhecimento no século XIX, através da codificação feita por Allan Kardec e posteriormente confirmada por grandes estudiosos e médiuns como Ernesto Bozano, William James, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, entre outros. A cada dia que passa, a ciência traz novos conhecimentos sobre esse tema. Quando pensamos, o nosso cérebro se ativa através de cargas elétricas. A ciência, através do estudo da eletrodinâmica, ela vai nos dizer que quando cargas elétricas se movimentam, elas dão origem a ondas eletromagnéticas que se propagam pelo ar e através dos meios sólidos. Sabemos pelo Espiritismo que estamos envolvidos pelo fluido cósmico universal, adequado ao nosso planeta. Logo, é através deste meio fluídico que o nosso pensamento irá se deslocar, podendo alcançar outras cidades, outros estados, outros continentes ou até mesmo viajar pelo universo afora. Tudo no universo é composto por átomos que são formados por um núcleo e por uma região externa, denominada eletrosfera. Ela é composta por partículas em movimento, que são os elétrons. Os diferentes tipos de matéria são resultados da quantidade de cargas e da forma com que os átomos se agregam. É isto que faz com que o nosso cérebro seja diferente de uma semente de castanha. O Espiritismo vem então nos dizer que o conhecimento que hoje possuímos é resultado de inúmeras encarnações, onde nascemos em diferentes países, tivemos várias etnias, falamos várias línguas e tivemos diferentes famílias. Essa somatória de experiências vividas nos faz ser o que somos hoje. Para entendermos melhor o funcionamento do nosso cérebro, vamos pensar nos aparelhos eletrônicos que conhecemos, como por exemplo o rádio. Ele transmite sinais elétricos através do ar. Você não vê as ondas do rádio, mas basta ligá-lo para perceber os seus efeitos. Da mesma forma, a movimentação de cargas elétricas geradas em nosso cérebro dá origem a ondas eletromagnéticas que são transmitidas para o meio. Você já viu falar em um exame chamado eletrocefalograma? Pois bem, nele alguns eletrodos são conectados à cabeça e captam ondas emitidas pelas atividades cerebrais. Essas ondas não se limitam apenas ao local e à superfície do crânio, e elas se propagam pelo ar. No meio onde vivemos, estamos expostos a várias ondas eletromagnéticas, tais como sinais de rádio, TV, ondas sonoras, sinais luminosos e também as ondas geradas pelos nossos pensamentos. É por isso que é importante entendermos a física do pensamento, pois as ondas emitidas pelos nossos pensamentos irão percorrer o espaço, criando atração e repulsão com os espíritos encarnados e ou desencarnados. É por esse motivo que existem pessoas que, ao se aproximarem, rapidamente nos afinizamos, e outras que só de ouvirmos falar já nos fazem sentir mal. Portanto, fica claro que é através dos nossos pensamentos que atraímos espíritos bons ou espíritos maus. Estudos atuais da física quântica começam a demonstrar que tudo o que pensamos acaba funcionando como um elemento que sintoniza as infinitas ondas vibracionais que existem no universo. Da mesma forma como o rádio sintoniza uma onda eletromagnética por vez, ao pensarmos em algo, sintonizamos nisso e passamos a observar ou plasmar o mundo por essa ótica. Você já se pegou pensando em alguém
e de repente a pessoa te liga ou você a encontra na rua? É como uma mulher que passa a observar outras mulheres na rua, a ponto de chamar a atenção de uma delas e essa se virar para olhar. Perceba a importância de observarmos os nossos pensamentos, pois eles criarão a realidade da vida que procuramos e farão a nossa atenção e o nosso comportamento se direcionarem para fatos e acontecimentos similares aos que criamos internamente. Pensamentos adequados, mais do que trazer o que desejamos, despertam a vontade interior para agirmos em busca das conquistas dos nossos sonhos. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. Então, o nosso destino depende de como pensamos. É importante a gente compreender o significado, né, do pensamento segundo a física, porque é somente compreendendo que a gente vai mudar lentamente o nosso comportamento, as nossas atitudes, a fim de um dia nos tornarmos espíritos melhores. Isso não vai acontecer da noite para o dia, tá, gente? Porque quando é que um espírito começa a dar sinais de evolução? Quando ele começa a ter controle sobre o seu pensamento. Então imagina assim, pensamento passou na tua cabeça, você, opa, esse daqui eu não quero. Não, esse eu não quero, joga fora. Vem outro pensamento e fala, esse daqui tudo bem, pode. Nós vamos chegar no momento do nosso estágio evolutivo, vai demorar talvez milhares de anos, né, que isso nós teremos condições de ter esse domínio, mas isso demanda muito treino e muito tempo. Jesus, sem dúvida, que é esse espírito. Jesus nem se preocupava em filtrar, porque os pensamentos dele eram sempre direcionados para ideias nobres de bem e de amor. Nós temos pensamentos ainda confusos, né, misturados com sentimentos da carne, da matéria, desejos, necessidades. Então a gente tem que educar muito isso ainda. E isso vai ser gradativo. Mas a partir do momento que você começa a conhecer um pouco mais a lógica, a ciência, você começa já a pensar de forma mais correta, ok? Então, é importante a gente entender, para finalizar, que o pensamento é o espelho de nossas vidas. Nas origens de nossas determinações, porém, reside o quê? A ideia. A mente, em razão disso, ela é a sede de nossa atuação pessoal, onde nós estivermos. Não importa onde você estiver, a tua mente vai levar o que você fez e o que você é. Não adianta a gente achar que aquele indivíduo que é um assassino mata uma pessoa, depois passa um tempo, ele já vai estar tudo em paz. Não vai. Aonde ele estiver, seja encarnado ou desencarnado, a mente dele vai estar vibrando naquela frequência e ele vai estar trazendo para o seu lado espíritos encarnados e desencarnados na mesma sintonia, ok? Então a mente é a sede da nossa atuação pessoal. Trazemos então registrado em nosso corpo mental, na nossa mente, múltiplas lembranças de experiências positivas e negativas que vivemos em outras vidas, cristalizando padrões emocionais, afetivos e mentais que vêm determinando as nossas escolhas. Para finalizar esse slide, esse tópico, parágrafo, é importante que a gente entenda que o que nós somos hoje, cada um de nós, o que nós somos, o nosso comportamento, a nossa atitude, ela é somatória de tudo o que nós vivemos até esse momento, de todas as encarnações. E no nosso inconsciente, ou no nosso campo do corpo mental, trazemos armazenados as lembranças boas e más que tivemos. Por isso é que quando passamos por determinadas situações que a gente não sabe, nunca viu, nos dá aquele famoso déjà vu e nos dá muitas vezes uma alegria ou também uma tristeza, um mal-estar. Você vai num lugar que não sabe por que e se sente mal. São memórias e lembranças de situações vividas e que provocam, acionam o nosso pensamento. Por isso também é outro ponto que nós temos que ter esse controle. Quando nos vêm essas ideias que possam estar em distonia, em desequilíbrio, alerta, gente. Opa, peraí. Por alguma razão eu estou pensando algo que não deveria pensar.
Se eu não estou me sentindo bem nesse lugar, eu saio daqui. Se eu não estou bem perto dessa pessoa, eu também me afasto. Mas não dê campo, margem para aquele pensamento, criando então situações piores que poderão criar vínculos espirituais de um porte bem maior. Eu não vou mais então atrapalhar vocês na aula, gente. E eu agradeço pela atenção. E vocês, André, o que você acha melhor? Abro agora para perguntas ou deixa para o final? Acho que é melhor agora, né? Tá ok. Se alguém tiver alguma pergunta, então, eu fico aqui disponível, gente. Eu tenho uma. Quando a gente desencarna e está naquela fase em que a mente leva a gente para um umbral, né? A gente pode ser resgatado por algum guia espiritual? Sim, sem dúvida. E não coloque, olha, uma coisa que o espírita tem de erro, né? É assistir o nosso lar. Eu digo espírita porque é geral isso daí, então não é você. O espírita tem um erro que é o seguinte: ele assistiu o nosso lar e acha que todo mundo vai para um umbral. Não vamos criar regras, tá, gente? A gente vai ver nas literaturas que tem casos até que você fala, não imagino. Pessoas que até cometeram atos gravíssimos, mas que durante a sua vida se recuperaram, né? Mataram pessoas, mas se recuperaram durante a sua vida, fazendo bem à caridade, e quando desencarnaram não foram para o umbral. Então não vamos generalizar, tá? A gente, obviamente, tem que estar atento a isso. O que importa é o que nós estamos fazendo para poder recuperar os nossos equívocos e tentar aproveitar a vida. A sua pergunta com relação ao que você falou, sem dúvida. Quando nós desencarnamos, se você está em distonia, em desequilíbrio, porque você era uma pessoa, vamos pensar assim, que dava muito valor à riqueza, ao poder, à fortuna, um exemplo, tá? E fica pegado a isso. E quando desencarna, aquele teu pensamento vibra, vibra nisso e você, bumba, se desloca e vai parar no umbral. O que que acontece geralmente? A equipe espiritual ela vem em busca para ajudar os espíritos. É que nós, quando estamos nesse momento, a gente não consegue enxergá-los. Se vocês lembram, no vídeo do nosso lar acontece isso. Os mentores muitas vezes passam no meio das pessoas da região umbralina, mas elas não enxergam eles. Por quê? Elas estão em outra vibração, em outro pensamento. Depende de quanto você quer se recuperar, e obviamente nós que estamos estudando a doutrina espírita, vamos ter outras ferramentas. Isso é muito importante, tá, gente? Nós vamos ter outras ferramentas que, se a gente desencarna e se sente desamparado num ambiente desconhecido que nos dá um pouco de medo, nós temos ferramentas que a gente aprende no curso. É orar, é manter o equilíbrio, pedir a Deus o apoio, a Jesus. Aí você começa a mudar a tua sintonia vibratória e, obviamente, você é recuperado pelos espíritos. Se vocês repararem lá no André Luiz, acontece isso, né? Ele só fica lamentando, murmurando, chafurdando na lama e nunca, nunca, nunca entendendo o que está acontecendo. Depois de muita dor e muito sofrimento, ele começa a pedir ajuda e amparo, pedindo o amor a Deus para auxiliar. É nesse momento que ele consegue entrar em sintonia e encontra os espíritos. Vocês entendem a importância? Então, todos nós, sem exceção, querendo, seremos amparados. Querendo, porque tem muitos espíritos que não querem. Espíritos que desencarnam na perversidade, na maldade, vão para essas regiões, lá ou eles se encontram tão afinizados, tão envolvidos, ou então são domados, na verdade, né? Domesticados pelos espíritos mais perversos e ficam lá por muitas vezes séculos, até que consigam ser resgatados. Vocês vão aprender nesse curso, espero que continuem, né? Nas literaturas, vocês vão ver casos incríveis de espíritos que chegaram a situações tão críticas. Um deles é Marquês de Sade. Vocês já ouviram falar sobre o sadismo? Marquês de Sade, o Divaldo, através do Manuel Filomeno, conta nos livros que ele vai parar no umbral, ele vira um chefe do umbral, tomando conta de regiões por séculos. E ele não queria e não enxergava ninguém que vinha resgatar ele, até que trouxeram a mãe dele. Quando ele trouxe a mãe, o coração dele aí, obviamente, quebrou-se e ele foi resgatado, né? Então a gente percebe que basta querer que mesmo acontecendo de você ir para um umbral, você é resgatado, tá? Espero que eu tenha te respondido. Respondeu sim. Obrigado. Patrícia tem uma pergunta. Olá, Patrícia, pode falar. Olá, boa noite. Boa Eu noite. estava até arrumando lá no chat para não tomar muito tempo.
mas eu tenho duas perguntinhas. Pode. Uma é o seguinte: às vezes nós temos pensamentos intrusivos, né? Você está numa linha de pensamento, ou está numa situação que você não pode, assim, justamente aquele pensamento não é para estar naquele lugar, e né, atravessa a tua frente, assim, de vez dá até vontade de abanar, assim, como se fosse uma mosca, né? E esses pensamentos são nossos ou não? E a segunda pergunta: quando nós temos pensamentos repetitivos, né, imprimimos em nosso perispírito algumas energias que podem resultar em doenças no corpo físico? Então vamos lá. A primeira delas, pensamentos intrusivos, são nossos ou não? Kardec responde isso através dos espíritos, do livro dos espíritos. A questão eu não me recordo agora em mente, mas é uma questão do livro dos espíritos, onde ele pergunta aos espíritos os pensamentos que nós temos no nosso dia a dia, tá? Eles são todos nossos ou têm influência espiritual? E os espíritos dizem, na maior parte das vezes do seu dia, são influências espiritual, chegando, ele não fala em percentuais, mas chegando a quase a 90% ou 100% dos nossos pensamentos serem de influência espiritual. Então, você vê como é importante, né, você ter a sintonia boa, o pensamento bom, orar quando o desequilíbrio acontece e manter o controle, para não deixar que essas mentes externas te influenciem. Esses são os pensamentos intrusivos que você citou, que vêm e te perturbam, te desequilibram, e você não consegue entender o porquê. Mas, no teu inconsciente, você desperta dizendo, opa, tá errado. Isso a maioria de nós sente, mas continua muitas vezes no erro, tá? Essa é a primeira. A segunda, perdão, a segunda você pode repetir novamente, por gentileza? A segunda pergunta? Oi, oi, é que eu não consigo achar o microfone Tá aqui. aqui, ó. Pensamentos Ó, específicos imprimem nosso perispírito alguma coisa? Perfeito. A isso, segunda, isso. pensamentos específicos imprimem? Sim, sem dúvida, imprimem. O que acontece? Quando esse pensamento é recursivo e torna-se uma monoideia, por exemplo, entra num processo depressivo profundo e aquilo perdura por muito tempo, isso começa a imprimir no teu, primeiramente, no teu corpo mental, tá? Marcas no teu inconsciente, né, que seria o inconsciente, corpo mental, marcas profundas, e essas marcas vão repercutir no teu perispírito, criando manchas em determinadas regiões. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, usa a beleza que veio nessa vida para tentar divulgar o sexo, se promove sexualmente, usa equivocadamente. Ela está vibrando numa monoideia, está mantendo esse conceito constante. O que que acontece? Ela começa a criar no seu inconsciente essas marcas e vai marcando o seu perispírito ao ponto de, nesta vida ou numa próxima reencarnação, nascer com deficiências naquele determinado local. Tá ok? Então, sem dúvida que marca, dependendo da nossa persistência. Isso é muito importante. E isso só foi descoberto pela psiquiatria quando veio Freud, ele não conseguiu chegar até esse ponto. Mas mais adiante, com Jung começou a entender a existência de um corpo espiritual, que não era só, nós não éramos só aquele corpo material. E começou a trazer informações sobre isso, tá? Eu não vou me adentrar, porque senão eu vou atrapalhar a aula da Renata. Mas é um tema interessante também. Tá ok, gente? Se tiver alguém mais alguma pergunta, por favor. Adriana perguntou quando a pessoa que não me faz sentir bem ao familiar, o que fazer? Adriana pergunta. Ok, Adriana, quando uma pessoa que você não se sente bem, como você agir? Primeiro ponto, existem pessoas que são da família, fica muito difícil, né? A gente simplesmente virar as costas e ir embora. Normalmente, o que que a gente faz? Quando é alguém que você precisa conviver, não tem como você escapar, entra com o trabalho da oração. A oração é muito importante. Você pode estar até de frente conversando com a pessoa, mas na tua mente, no teu inconsciente, você está orando para ela. Orando com amor, hein? Não é orando com maldade, com amor. Tem muita gente que fala, nossa, eu vou orar para essa pessoa porque ela está me atrapalhando, não sei o quê. Então, não, né? Não se coloca numa posição superior, mas ora com um sentimento de amor, né? Eu entendo, né, que entre nós existe algum problema, alguma energia que não está
associada corretamente, mas eu peço a Jesus, a Deus, que nos ampare para poder auxiliar isso. Se você precisar conviver com a pessoa, eu sugiro praticar evangelho no lar e, caso não queira que a pessoa saiba, em pensamento, você pede a essa pessoa, tá? Pede a Deus, pede a Jesus que a ampare e auxilie, porque isso é muito comum nas famílias, tá? É muito comum. Nós não estamos reencarnados em famílias porque estamos lá brincando de playground, não. É lá que estão as maiores provas, né? E os espíritos que a gente tem maior débito, tá? Então é muito comum isso acontecer, tá? Importante a gente trabalhar e orar. Tem algumas perguntas aqui, gente. Eu vou pedir o seguinte: escrevam no chat, a Rafaela está também com a mão levantada, porque eu vou expor um pouquinho da nossa aula e a gente deixa para o final, se sobrar tempo. Se não, eu peço para o Vincenzo mandar para vocês a resposta, pode ser? Por Zap, de uma outra forma, talvez por WhatsApp, porque senão, tem muitas perguntas chegando, eu não vou conseguir, pelo menos, dar uma geral, uma overview da nossa aula, tá bom? Ok. Obrigada. Eu respondo, prometo, gente. Obrigado, tá? Uma ótima aula para vocês e foi uma imensa alegria poder compartilhar com essa turma, ok? Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Pergunta aqui com a gente. Obrigada. Tá cheio de pergunta aqui, né? Porque senão eu só vou, se sobrar um tempinho, a gente pode fazer um pouquinho mais no final, tá bom? Obrigada, Vi. Bom, hoje nós vamos falar sobre os sonhos, o sono e os sonhos. Por que eu achei importante o Vincenzo dar essa aula? Porque é importante a gente entender o que é o nosso pensamento, como a gente se sintoniza, para a gente poder trabalhar o sonho, porque é justamente o vigiar e orar que a gente vai precisar trabalhar. Mas como a gente faz isso, né? Então, a gente entendendo como funciona a mecânica do pensamento, fica mais fácil a gente poder compreender conceitos básicos para poder compreender o conteúdo da aula. Então, vamos retomar um ponto que já foi dito, mas é importante a gente recuperar de forma bem rápida. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar de perispírito. Vamos recuperar esse conceito. O nosso espírito seria uma semente. Ele diz que o perisperma seria o perispírito. E o corpo físico, a casca de uma fruta. Vocês vão lembrar dessa imagem sempre, nunca mais vão esquecer, porque se eu aprendi no básico 1 também, nunca mais esqueci, tá? É dessa forma que funciona. Um corpo envolve o outro. Para a gente lembrar também, para a gente entender o que acontece na hora em que nós dormimos. Vamos lembrar dos corpos espirituais? O corpo físico, o perispírito, o espírito. Quando a gente dorme, o que acontece? O espírito e o perispírito se deslocam um pouquinho do corpo físico. Esse aqui eu não vou te dar. Mas ficam ligados por um cordão fluídico, conforme vocês podem ver. Então, o que acontece durante o sono? A alma repousa com o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Ou seja, o corpo físico repousa, mas o espírito não. Ele não precisa desse repouso, né? Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam e o corpo não necessita do espírito. Então, nós estamos falando do sono, a parte física, o cansaço físico que a gente tem, aquele desgaste nos leva ao relaxamento do corpo, mas o espírito não. E é o momento em que o espírito vai viver suas experiências espirituais. Então, um simples sono não é simplesmente como se pensava antes, né? Que a gente pegava, dormia, pronto. Não. Até porque não teria sentido, né, gente? Nós dormimos 30% do nosso tempo. Né? A gente dorme 8 horas em média, fica 16 mais ou menos acordada, 30%. Uma pessoa de 60 anos teria dormido 20 anos da sua existência. Então vamos pensar. Qual que é a lógica disso? Se a gente está aqui para evoluir, durante 20 anos eu vou ficar lá, inerte, parado, dormindo? Não. Né? Isso tudo tem um objetivo e tudo é muito perfeito. Durante o sono é o momento em que espírito e perispírito se afastam um pouco do corpo físico, ele descansa, mas é uma emancipação parcial da alma, ou seja, um afastamento parcial, para a gente poder entrar numa outra dimensão
e viver a experiência espiritual. Vamos continuando dando sequência a isso. Então, o espírito percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Todos os momentos que o espírito tem para se emancipar parcialmente, ele o faz. Então, pode ser um soninho, uma soneca, porque essa é a verdadeira vida, ele almeja ir naquilo lá, ele está naquela vida espiritual. Nosso corpo físico repousa, fica inativo, mas nossa alma permanece consciente e livre para agir por meio do perispírito, ou seja, ela sempre fica ativa. Sempre. O que acontece nisso? É que muitas vezes o corpo perispiritual se afasta do corpo físico, só que existem diversas situações que podem ocorrer aí. Nós vamos ver agora. Há um afrouxamento dos laços de ligação existente entre o corpo e o perispírito. Mas caramba, não é isso que acontece quando a gente morre? Não é afastamento do corpo e do perispírito e do espírito? O que significa que todas as vezes, todos os dias em que nós dormimos, nós estamos fazendo um ensaio para o nosso desencarne. Por que é um ensaio? Porque a gente tem um cordão fluídico, que é o cordão de prata, que nos mantém unidos ao nosso corpo físico. Então, o que o físico tem, o espírito sente, né? O corpo perispiritual sente, e o que o corpo espiritual tem lá no mundo espiritual, traz para o nosso corpo físico. Então, momentos de sono são importantes, porque é quando a gente deixa cair a máscara, né? E a gente realmente é o que a gente é na nossa essência. Basicamente, tem várias classificações de sonhos, mas basicamente eu coloquei em dois: sonhos espirituais e os sonhos mentais. Vamos pensar o que seriam sonhos espirituais. Nos sonhos espirituais, uma das situações que podem acontecer é o espírito dormir junto com o corpo, ou seja, ele se desloca, é o que mais acontece, pelo nosso nível evolutivo, pelo nosso nível de conhecimento, pelos atavismos que trazemos, né? Aquelas coisas ancestrais de como o sono deve ser, o sono deve ter lá para dormir. Não vemos isso como um momento de atividade espiritual. Então, o que acontece? O corpo fica ao lado do espírito, mas do perispírito, desculpa, o corpo físico, o seu corpo perispiritual fica ao lado do seu corpo físico, como nós estamos vendo aqui, dessa forma aí. Mas, desculpa, voltando, o que acontece? Esse tipo de sonho é um sonho espiritual num nível mais leve, mas muito importante, principalmente para a área de psicologia e parapsicologia, porque nesse momento é o nosso inconsciente que fica ativo. A gente fica ao lado do nosso corpo físico, né? Mas a gente está ali pensando no corpo perispiritual também pensando. Corpo físico descansando, corpo perispiritual pensando. Ou seja, está tendo uma atividade, né? Não é uma atividade de contato com outros espíritos, né? Mas é uma atividade que nos leva a repensar as coisas que acontecem todos os dias. Vem aquelas coisas que os nossos íntimos, aqui caem as máscaras, porque você, como espírito, pensa de uma forma muito mais ampla, né? Vivendo a vida espiritual. Eu digo que nesse momento, esse tipo de sonho, ou qualquer tipo de sonho, estamos vivendo em duas frequências, né? Em dois mundos. Tanto o mundo espiritual quanto o físico, porque o físico continua funcionando, o cérebro continua funcionando. Cai a nossa temperatura, a nossa respiração se reduz, mas também espiritualmente nós estamos ativos. Vou voltar um pouco mais em detalhe mais para frente sobre isso, mas também nós podemos fazer o quê? O espírito permanece em vigília, o seu espírito fica ativo, fica acordado e vai viver uma série de experiências que damos o nome de sonho. Então nós sonhamos, né? E nesses sonhos, segundo a doutrina espírita, os sonhos não são simplesmente coisas do nosso dia a dia, das nossos recalques emocionais, não. O sonho tem muito significado. Podem ser sonhos do passado, né? Então, algumas pessoas sonham. Nossa, alguém estava falando, acho que foi a Juliana, deixa eu ver se é isso aqui. Eu acho que é. Nesse momento de pausa aí para o corpo, alguém estava falando que às vezes não sabe se é, se não é, às vezes a gente está com aquilo no inconsciente.
Mas e a gente começa a sonhar com a gente mesmo, a gente se reconhece no sonho, mas eu era uma outra pessoa, numa outra vida, mas era eu. Fulano, não sei se alguém já teve esse tipo de sonho. Ah, mas fulano estava lá, mas ele era diferente. E esse sonho às vezes começa até a ser repetitivo na nossa vida, né? Tem sonhos que são repetitivos. E o que que provoca isso? Um gatilho, né, gente? O que é o gatilho para a gente começar a ter esse tipo de sonho? Uma situação que a gente viva nessa vida, mas que não foi muito bem resolvida na vida passada. Então a gente começa, o nosso inconsciente começa a trazer isso para a gente repensar. Não são sonhos simbólicos, só símbolos e análise, mas são sonhos que trazem uma mensagem para a gente. E a gente precisa tirar disso a essência. Mas também tem sonhos do presente. O presente que a gente vive. Então, sonhos passados, que a gente pode tentar, diz a doutrina espírita, que provavelmente são sonhos daquilo que a gente já viveu e que não foi muito bem resolvido. Mas também pode ser histórias, né, armazenadas no ontem, mas também pode ser sonhos do presente. O que seriam esses presentes? Quando a gente tem o sonho presente, a gente vai para lugares onde a gente está sintonizado. Olha aí a importância do pensamento, né? A gente pode também, por exemplo, acontecer de nesse sonho você receber o seu, principalmente pode acontecer de o seu instrutor, seu protetor espiritual, vir até você te dar um conselho. Ah, mas caramba, eu sonho esse conselho, mas eu não lembro desse conselho. Por que será que eu não lembro? Né? Então ele vem e te fala, não, não faz isso. Não falam também que o sono é um bom conselheiro? Se a gente for nos encontrar com os nossos parentes, muitas vezes a gente sonha com parentes que se foram e sabe que, nossa, mas ele já morreu, eu tô vendo ele aí, ele tá ali, se encontra com você. Um protetor espiritual que vem te dar um conselho, não, não faça isso, olha, não é uma coisa boa, então você acorda renovado para uma outra situação. Como a gente sabe se o sonho foi bom? Por aquilo que a gente traz quando a gente acorda. Se eu acordo desgastado, cansado, irritado, provavelmente você não foi para um lugar bom. Mas, se você acorda refeito, animado, feliz, provavelmente você foi. Mas caramba, eu não lembro, vem tudo fragmentado. Por quê? Gente, a vida espiritual é intensa. Nós temos aqui na vida física 5 sentidos: olfato, audição, tato, paladar e visão. São os nossos 5 sentidos. Quando a gente está no nosso perispiritual, nosso espiritual, é muito mais intenso, nós temos muitos mais sentidos. Então a vida é muito intensa. O nosso cérebro físico não consegue armazenar aquele tipo de informação. Fica gravado no corpo, no cérebro espiritual, né? No perispiritual. No nosso perispírito fica. Mas para que serve então? Está no nosso inconsciente. No momento certo vai vir em forma de intuição, em forma de ação. A gente vai ter aquele insight, porque está no nosso inconsciente, mas não está no nosso cérebro físico. Porque nós não teríamos condições de aprender a dimensão, o gigantismo da vida espiritual. E vem de forma simbólica. E aí trabalham-se muitos os sonhos do presente, né? Às vezes, desejos recalcados, desejos reprimidos, porque ali a gente tira a máscara, é o que a gente realmente é. A gente não tem o que aí? Aqueles obstáculos psicológicos do dia a dia, as máscaras sociais. Em perispírito a gente é o que é. Então, muita gente chega para alguém que avalia sonhos, alguns tipos de psicólogos, psicanalistas, e falam um sonho que não tem sentido nenhum para a gente, mas que vai sendo conectado e às vezes é um ponto que a gente precisa trabalhar. O importante não é o contorno do sonho, os detalhes. Ah, mas nossa, eu não lembro quem era, como era. Não importa isso. Importa a mensagem que ficou. Ah, mas eu não lembro da mensagem. No seu inconsciente ela está, porque ela gravou no seu cérebro espiritual. Mas seu cérebro físico não tem condições de reter tudo isso, porque a vida é muito mais intensa. É como a gente pegasse um papel, né, e escrevesse toda a nossa história, vai estar tudo aqui, né? Mas daí, quando a gente sonha, o que que acontece? Para o cérebro físico, ele vai vir assim, todo deformado. A gente vê algumas partes, fragmentos.
mas não consegue entender a história toda. Mas está gravada no nosso inconsciente. E tem sonhos futuros também. A gente pode ir para um lugar maravilhoso, viver uma experiência espiritual numa universidade espiritual, numa escola espiritual, passear com os nossos entes queridos, pedir conselho aos amigos espirituais. Na vida espiritual, tudo é possível. Esse é um caso do livro de um sonho de Poliana e Sabino, que ela é tratada. A Poliana era mãe de Sabino. Sabino no livro Ação e Reação, era não, cego, paralítico, favelado e tinha menos de 90 centímetros de altura. Então eles dizem até no livro que era meio que macacoide, né? Ele era realmente uma aberração. E a Poliana era mãe dele, tinha sido cúmplice dele numa outra existência. E não vou entrar no detalhe disso, mas o que acontece? A Poliana está numa doença muito séria e ela é quem cuida de Sabino. Eles moram, inclusive, numa favela. Olha só a reencarnação dele. Depois, quem estudar no futuro vai entender o porquê. Mas a Poliana está muito doente, desfalecida. E a espiritualidade vê aquela situação e entende que se a Poliana desencarnar, Sabino também vai desencarnar. Eles tinham uma ligação muito forte, fluida, que não podiam desencarnar naquele momento. O que a espiritualidade faz? Ela, em sono, eles vão até ela, retiram o perispírito dela, levam para um lugar de paisagem, de verde. Deixa eu ver que horas são. E eles tratam o perispírito dela, ela volta renovada para poder cuidar de Sabina. Então veja o que acontece no mundo espiritual. Nós somos tratados e até medicados no plano espiritual, né? Eu não vou dar essa história por causa do tempo, mas vamos lá. Ou a gente vai para lugares bons, que nós estamos com pensamentos afinizados, ou vamos para lugares ruins de acordo com com o nosso eu, com o nosso inconsciente, né? Ou com o que realmente pensamos. Por exemplo, aqui no caso, muito se sonham, e eu já sonhei com isso, de pessoas fugindo. Você está fugindo de alguém, fugindo de alguém. E a gente acorda. Às vezes, são sim inimigos de outras vidas, ou até dessa vida. Porque o encarnado também se encontra com o encarnado na vida espiritual. A vida espiritual é possível, tudo é possível. E a gente acorda, por quê? Porque a gente corre para o vaso físico, que é o nosso refúgio daquele inimigo que está nos perseguindo. Muitos casos de insônia são, inclusive, em função disso. Porque a gente tem medo de reencontrar, mas a gente, no dia a dia, não sabe, mas nosso espírito sabe, né? E a gente acaba até tendo insônias em função disso. A gente vai para onde a gente está sintonizado. Se for para sexo, a gente vai num lugar que tenha sexo. Gente, quando a gente é espírito, é livre, vamos pensar. Se eu fosse livre agora, para onde eu iria? Ah, eu iria para uma praia paradisíaca. Ah, eu iria comer porque eu estou morrendo de fome. Aqui, você pode ir para uma parte sensual de sexo. Muitos vão, né? E o que Deus diz de Valdo Franco, Emanuel Filomeno de Miranda no livro Libertação? A determinadas horas da noite, 3/4 da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco. 3/4 da população, só 1/4 não está ali. Estão no mundo espiritual. A maior percentagem desses semi-libertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração. Vão se encontrar com o quê? Com vícios, com sexo, com inimigos. Ai, você fica com ódio, você dorme com ódio. Para onde você vai? Eu digo, né? Você vai ser obsessor de vivo, você vai se encontrar com aquele lá e vai perturbá-lo, sem querer e sem saber. Não se lembrando, mas você vai fazer isso. Aí você acorda exausto, cansado, abatido. Por quê? Não foram energias boas, né? Não foram trocas energéticas saudáveis. Há aqueles que exploram o mundo espiritual entrando com entidades afins, tanto na ação construtiva do bem, quanto na ação deletéria do mal. O livro Mecanismos da Mediunidade. O que nós estamos falando aqui? Que a gente vai aonde o nosso pensamento está. E sonhos futuros. A gente pode ter premonições. Provavelmente, talvez alguns de vocês aqui já tenham tido essas premonições também, né? O que acontece? Você sonha, por exemplo, que vai sofrer um assalto. Aquilo vai acontecer?
Não, porque existe o livre-arbítrio. Mas você pode, é uma das possíveis caminhos do que vai acontecer. Você tem é uma possibilidade. Mas você tem o livre-arbítrio. Você fala, bom, então eu não vou mais por aquela rua, amanhã eu vou mudar alguma coisa. Você sonha, por exemplo, fala, sonhei que você ficou grávida. E o livre-arbítrio fala, pá, sonhei que eu ficou grávida? Vai lá, pá, fala, não, tirar meu útero e não vou mais ficar grávida. Você tem o livre-arbítrio. Então você pode mudar. Depende de você. Alguns sonhos premonitórios vêm para te preparar para alguma situação. Às vezes a gente sonha e acorda cansado, triste. Às vezes a própria espiritualidade te mostrou aquilo que você vai passar. E como é difícil passar pelas dores nessa vida, né? Nessa vida física, quando a gente não tem essa visão espiritual, a gente acorda triste, cansado, assim, não sabe por quê, melancólico. Mas algo aconteceu durante a noite. A noite é muito ativa e talvez até mais ativa do que o nosso dia a dia físico, que a gente se lembra. Que a gente vive na correria, mas a gente não está vivendo a parte espiritual. E tem os sonhos mentais. Então, ó, sonhos espirituais e os sonhos mentais, né? Nos espirituais pode ser do presente, do passado, do futuro. E nos sonhos mentais, o que são sonhos mentais? É quando, por exemplo, eu vou lá e vou fazer uma prova. Fico desesperado, estudando aquela. Isso é a noite que eu estou fazendo os exercícios de matemática. Fico o dia inteiro declarando imposto de renda. Aí chega a noite, eu sonho que eu estou fazendo o quê? Mexendo com aquilo. Isso acontece muito. Não são sonhos espirituais. São sonhos exclusivamente mecânicos e físicos. Que o nosso cérebro está trabalhando aquelas imagens, né? Então, por exemplo, eu vou dormir, antes de dormir, eu vou assistir um filme Sexta-feira 13, ou O Chamado. Sonho com aquilo lá. Pode ser, sim, que realmente é seu cérebro trabalhando aquilo. É um sonho mental. Mas também pode ser que algum obsessor, né, algum espírito mais menos feliz, aproveite daquela situação e possa te também apavorar no sonho. Pode acontecer também. Então, às vezes, os sonhos também ficam um pouco difíceis de se definir. Mas o importante é a gente saber que a nossa vida espiritual, a nossa vida é, no sono e no sonho é muito, muito, muito ativa. E é lá que a gente muitas vezes descobre soluções para os problemas, descobre situações que vamos enfrentar, nos preparamos para muitas coisas. E quando a gente trabalha a mediunidade, principalmente nos cursos de mediunidade, a gente trabalha à noite. Espiritualmente a gente trabalha e ativamente, porque a gente tem uma percepção muito maior da vida. Somos seres espirituais e vivemos isso todos os dias. Ensaiamos o desencarne todos os dias. Todos os dias morremos e acordamos. A nosso desencarne vai ser mais ou menos alguma coisa nesse sentido. A gente vai sair, talvez não lúcido, depois adquirindo a lucidez para aquilo que estamos pensando, para aquilo que vivemos. Esse aqui é um outro sonho simbólico. Os sonhos são muito simbólicos, né? É um caso de trincas na parede que o livro aconteceu na Casa Espírita de Emmanuel Cristiano, pelo Espírito Nora. Um dos trabalhadores da Casa Espírita vai até a casa e fala: sonhei que estava muita trinca na Casa Espírita, tinha muita rachadura. E o organizador de lá falou: bom, então vamos fazer o seguinte, vamos checar se está tudo bem, se tem alguma parede trincada realmente. O que aconteceu? Na verdade, não eram as paredes trincadas, eram brechas que estavam dando para a ação dos obsessores, que estavam vindo com os trabalhadores da casa e que iam, de alguma forma, afetar toda aquela casa espírita. Então, você vê, ele sonhou com trinca, achou que era uma trinca física. Como às vezes a gente sonha com, sei lá, com uma morte e acha que a pessoa vai morrer, não. Não significa isso. Porque na hora da interpretação, as coisas são diferentes. Então, é uma mensagem que fica gravada. E o que que era? Eram essas invasões. Se não tomassem cuidado, iam ocorrer essas trincas. Depois eles descobriram isso e começaram a tomar atenção e cuidados para não deixarem infiltrarem esses espíritos. Eu tô aqui de olho no horário, tá, gente? Esse também é outro caso de Mário, no livro Entre a Terra e o Céu, né? E é muito interessante porque ele vai atacar durante a noite um desafeto seu. Mário vai lá com raiva, desculpa, o Mário sonha com um desafeto seu.
E o Mário chega para acorda e fala para a mulher dele: Olha, sonhei que tinha uma pessoa me atacando, uma pessoa correndo atrás de mim, quando de repente chegou um policial, dois policiais e um delegado. E o delegado o segurou e levou para uma cela, junto com os policiais. Na verdade, não era um delegado, era o protetor espiritual do Mário. E os dois policiais eram dois espíritos também que estavam ali ajudando na parte espiritual. Então, ele, na percepção dele, eram delegados e policiais, mas não eram. Eram protetores que estavam ajudando e contendo aquele perseguidor implacável de Mário. O sonho é simbólico, real, mas nós vemos com pouco, não temos cérebros ainda para poder entender, para poder decifrar, para poder decodificar o sonho, mas ele tem um sentido. Esse é um outro caso que aconteceu no livro O André Luiz nos conta, que uma vizinha estava muito interessada no marido da outra. Aí chegou e falou: Nossa, fofoca. Chegou para falar assim: Nossa, fulana, você está sabendo que o seu marido anda aprontando por aí? E você está sabendo que ele está saindo com outra mulher? E ela ficou desesperada e falou: Bom, amanhã eu vou até lá, mas eu termino esse casamento. Você vai ver só, eu vou dar um fim nisso. Quem que ele pensa que ele é? Ela foi dormir pilhada, com raiva, com ódio. Foi dormir. E à noite veio a avó dela e tentou explicar para ela que aquilo não era real, que era uma fofoca, que estava tendo muito interesse da parte da vizinha, que era uma maldade. Só que como ela estava entre o plano físico e o plano espiritual, ela não conseguia entender. Porque a gente não está sintonizado, né? Não pegou a rádio ali e sintonizou. Aí o que aconteceu? Ela falou: Bom, se você não está conseguindo entender, eu vou te mostrar. E mostra para ela uma mulher trazendo uma taça de vinho com uma cobra na mão. Uma cobra na taça, enrolada na taça. E ela saca, ela entende, ela fala: Bom, tem alguém querendo uma traição, tem alguém querendo fazer um problema, criar uma situação difícil comigo. Eu acho que é a situação do meu marido. Então ela interpreta e decifra aquilo de forma adequada. Então as coisas vêm em forma de sonho, mas nós não conseguimos interpretar. Estou olhando o horário também, mas de qualquer forma, aqui está falando que pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo físico. Então, o espírito tem uma atividade espiritual e a gente acorda e o corpo físico sente? Sim. Da mesma forma que o corpo físico, sentindo, também transmite para o corpo perispiritual. Então, o espírito, na atividade que ele tem, para onde ele for, ele vai trazer isso para o seu corpo físico. Se você continua durante a noite com pensamentos ruins, indo para lugares que te desgastam, você traz para o seu corpo físico fluidos deletérios. Você pode, inclusive, adoecer. Olha a importância do sono e do sonho. Aqui eu não vou ler. Então, vamos lá. O que a gente diz aqui? O sono é bom conselheiro? O que vocês acham? Entendemos a importância do sonho? Adriana, Rafaela estão com a mão aberta, assim. Então, eu espero que tenha ficado claro, mas alguém quer perguntar? Adriana? Eu anotei um monte de pergunta aqui, depois eu vou mandar lá no chat para você, tá bom? Tá, né? Eu estou olhando o horário em função justamente a importância, porque, gente, o que a gente vai fazer então? Eu até vou terminar, daí a gente pode. O que a gente. O sono é bom conselheiro? O que vocês acham? É ou não é? Sim ou não? Sim, Amanda? Sim? sim. Acho que depende do pensamento também, né? Pode E, ser mal. exato. O sono é bom conselheiro se a gente se preparar. Mas vamos lá. Basta eu me preparar orando? A oração é importante antes de dormir? O que vocês acham? A prece sincera? Hein? Sim. Mas eu acho que a pessoa que você é e tudo que você faz no seu dia
reflete na energia que você emana, né? Tanto dormindo quanto acordado. Então, vamos dizer, vai, eu tive um dia estressante, para dormir já tive dificuldade. Sim. E não consegui me concentrar, fazer oração, enfim, sair daquela energia. Então, eu continuo naquela energia e fui dormir. Então, acaba assim, prejudicando. Né? Não é porque você vai dormir que você vai desintonizar de tudo isso. Então, é importante a gente se preparar o dia todo, vigiando o pensamento, orando e vigiando, né? Porque quando você chegar à noite, a prece é muito importante, gente. Muito importante se preparar para o sono, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm um péssimo hábito de ficar vendo coisas horríveis, notícias ruins antes de dormir, né? Porque naquela hora do sono, naquela hora que a gente vai pegar no soninho, é a hora que a gente está se preparando para se conectar com a espiritualidade. Então, a oração é importantíssima, assim, quando dada do coração, quando a gente pede. Mas o dia a dia, aquilo que você é, aquilo que você pensa, como você pensa, são também importantes. Então, é um todo, né? E nós, como espíritos, vemos o sono e o sonho fundamentais. O sono é mais para parte física, tá, gente? Então é importante você dormir na parte física. O sonho, quando sonhamos, nós estamos vivendo uma vida espiritual com mensagens, com símbolos e com comunicados. A Amanda, acho que quer falar alguma coisa, Amanda? Professora, eu tenho uma dúvida sobre quando a pessoa tem paralisia do sono. O que Sim. que seria assim? A paralisia do sono é um nome científico que a medicina dá para um processo de desdobramento parcial do sono. Que é o desdobramento parcial? A emancipação é uma coisa. O desdobramento, o que que a gente tem? A gente tem que ter também uma organização física para isso, que são um tipo de mediunidade também, né? Você entra numa mediunidade, você se desdobra, mas você está consciente. Mas você fisicamente tá com o seu laço fluídico ali, mas você não consegue se mover. Então você fica paralisado, mas numa frequência diferente. Então você começa a ver o que tem no seu entorno, muitas vezes. Às vezes, muitas e muitas vezes são coisas que não são boas, né? Então você. Até a imagem da paralisia do sono é um espírito horroroso ali em cima da pessoa, porque são os nossos algozes ou os nossos inimigos espirituais, os que estão ali do lado, então você tem pavor. Então, é uma paralisia do sono. Mas a paralisia do sono é um processo de desdobramento espiritual. Da mesma forma como acontece o nosso sono mesmo, que a gente fica é, afastado do corpo físico, mas ainda com consciência. Então, você não consegue se movimentar, mas você consegue visualizar tudo o que está acontecendo no entorno numa ótica espiritual. Para o espiritismo, é o desdobramento espiritual. Para a ciência, para a medicina, eles vão falar que você tem paralisia do sono. Então, são nomenclaturas diferentes para o mesmo fato. Porque para a ciência, o sono, ele é só físico, né? O sonho é só físico. O sonho é uma atividade cerebral que você está tendo. Então, seus recalques, né? Como dizia Freud, seus recalques você vive ali no momento do seu sonho. Mas para o espiritismo, não. O sonho e o sono, nesse momento, é o momento em que você entra em atividade espiritualmente. Quando você é o que você realmente é. Muitas coisas você vai trazer entendendo o significado. E muitas coisas você não vai conseguir compreender. Porque é muito complexa a vida espiritual. Quando a gente traz para o cérebro físico, que só tem os 5 sentidos, fica difícil da gente decodificar. Mas é isso aí. Espero que tenha Sim, respondido, Amanda. sim, e sobre os sonhos assim do futuro, né, de premonição, eu de vez assim nunca eu tenho, né, que nem quando meu pai desencarnou, né? Eu sonhei no mesmo dia com morte, né? Só que no caso, eu sonhei que o meu sogro ia falecer. E aí no dia foi o meu pai. Eu acho que Então, eu que não soube interpretar, né, direito. espiritualmente, não, mas é difícil mesmo, porque assim, espiritualmente, você já teve a notícia, né? E então, muitas vezes você sonha com seu protetor espiritual e você vê o seu pai. Porque significa proteção, é o significado que aquilo te traz, de protetor, de aconselhador. Se é um pai amoroso, a gente lembra desse vínculo, né, de amoroso. E a gente fala, sonhei com meu pai.
E às vezes não é o pai, é o protetor espiritual te passando algumas recomendações, né? É, gente, se a gente teve um dia atribulado, estressante, fatigante, não se prepara para o sono de forma adequada, provavelmente vai ter pesadelos, né? E esses pesadelos têm aqueles que a gente estava falando de diversas formas. Pode ser, sim, um, os obsessores se aproveitando daquela sintonia ruim e aumentando. Por exemplo, olha só, um dos casos que eu não contei aí, a moça tá mal, deprimida, triste, cansada, fadigada, e ela vai dormir. E ela fala assim: quer saber? Vou dormir, vou tomar uma bandinha aqui de Rivotril. E vai dormir. Aí, à noite, os inimigos espirituais vão lá e falam assim: puxa vida, por que que você vive, né? Você não serve pra nada. Mas você é um lixo mesmo, né? Por que você não se mata? A pessoa tá triste e deprimida. Criou sintonia. Atraiu. À noite vieram falando. A pessoa provavelmente vai acordar e falar: meu Deus, para que que eu vivo? Para que que eu sirvo nessa vida? A coisa é potencializada, né? Então, vai acontecer muitas situações, mas o importante é a gente ter consciência disso e, na hora de dormir, pedir proteção e elevar os pensamentos, criar uma sintonia, mudar essa frequência de rádio. Pedir para a espiritualidade, me levem a lugares bons onde eu possa aprender, onde eu possa encontrar amigos, onde eu possa ter bons conselhos. Sabe aquelas situações que acho que foi a própria Adriana que falou, familiares difíceis? Gente, familiares são as maiores, as coisas mais comuns que existem na nossa encarnação. Aquele familiar difícil. Porque é justamente com ele que nós temos mais débitos. É justamente com eles que nós precisamos primeiro seguir o caminho certo, né? Então, o que que adianta eu ir, por exemplo, para uma casa espírita e fazer bondade para todo mundo, mas chegar aquilo lá e não resolver? A gente vai levar para outra vida. Não é fácil, não. É um desafio muito grande, mas é por isso que nós estamos aqui, para tentar, pelo menos, fazer uma mudançazinha, não se transformar numa tortura íntima, mas eu digo reforma íntima, né? Quando a gente fala reforma íntima, é uma tortura, nossa, o que que adianta? Por exemplo, eu perdoei alguém, mas eu tô lá todo dia pensando, mas meu Deus, por que que eu fiz isso? É uma tortura. Não, a coisa tem que ser realmente sincera, vem de dentro. E quanto mais esclarecimento a gente tem, mais fácil fica da gente se consolar e consolar o outro. Porque eu digo que a doutrina espírita é sim consoladora, mas também é de esclarecimento. E muito esclarecimento, às vezes, pode não ser de acordo com o que a gente acha que devia ser bom, né? Mas não era isso que eu queria ouvir. Gente, nós vamos nos esclarecer. Donos da verdade, nós temos o livre-arbítrio. Nós estamos esclarecendo aqui a importância de um sono, de um sonho físico, de um sonho. A importância da nossa hora de dormir. Estamos esclarecendo. Ah, mas ainda assim eu vou dormir com aqueles pensamentos de ódio, com o pensamento, caramba, né? Então, é um livre-arbítrio, né? Mas você sabe que você tem ferramentas para poder procurar bons conselhos. Vou dormir e falar, ah, me dá bons conselhos, o que que eu devo fazer, né? Vou me encontrar com fulano, deixa eu conversar com ele, vou me encontrar espiritualmente, vamos conversar, vamos tentar resolver essa situação. E vão ter expiações também de família, gente, que não é fácil. E a gente vai ter essas expiações na nossa vida, que a gente vai ter que passar com resignação, da melhor forma possível, fazendo o nosso melhor. Vigiar e orar. É isso aí. Quem falou foi a própria Adriana. Vigiar e orar. Oração, pensamento. Vem um pensamento ruim. Ah, mas eu vou matar fulano? Substitui rapidinho. Nossa, uma coisa boa. Veio, que vem, eles são intrusivos, sim. Os obsessores aproveitam aquela brecha, eles ficam estudando a gente minuciosamente. Eles são muito mais inteligentes do que a gente pensa. Então, eles ficam estudando você, seus atos. Ah, é aquele ponto que eu vou pegar na Renata. É aquele ponto. E vem sendo naquele ponto mesmo, né? Então, a gente fala, caramba, por que que isso surgiu agora, né? Vamos racionalizar um pouco os pensamentos. Não era para estar pensando nisso agora? Ah, mas eu vou pensar numa coisa boa. O que aconteceu de boa com aquela pessoa? Mudar, desintonizar, vigiar. Muitos não são nossos. E alguns até daí já reconhecem. Gente, são 21h44. Depois eu vou ler as perguntas, tá? Eu não quero atrasar a aula. Achei importante hoje, eu até corri um pouco com a aula, porque eu achei importante a gente entender sintonia, entender pensamento, para hoje já começar a vigiar, orar, sintonizar adequadamente. Vamos fazer esse teste? Vamos dormir, vamos rezar, vamos orar e vamos pedir
antes de dormir? Vamos tentar viver o dia trocando pensamentos ruins por bons? E vamos ver como que a nossa vida vai caminhando de uma forma muito mais suave, muito mais leve. Ouvir os conselhos dos nossos protetores, gente. A gente vai com esse pensamento, você vai para onde? Você acha que eles vão falar o quê para você? Vai ser que nem o caso do copo, vai falar, 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 você não vai entender nada. A gente já não entende, né? Então eles mandam em sonho. Mesmo assim, a gente não consegue perceber.